Estamos de volta para o segundo bloco e a palavra com o Narciso para questionar Senador o senador Petecão. Nós engendramos a apresentação desse programa. Fale palavra que as pessoas entendam. Negócio de engendramos. Nós arrumamos esse programa. Nós bolamos. Esse programa. Na suposição de que aqui nós debatemos os candidatos a senadores e a governadores. Quem assistiu, e é preciso que se diga isso, os debates que a Globo está fazendo, que é na TV aberta, que é na TV fechada, eles não estão chamando os candidatos para ser entrevistados, estão chamando os candidatos para inquiri-los. Bater. Para bater até doer. Policial, né? Mas eu acho que isso é legal, Narciso. Isso é legal. Não. Deixa eu discutir. Não tem proveito. Eu acompanhei o debate primeiro do Ciro Gomes. Dos 27 minutos, 19 minutos foi gasto para Ciro Gomes justificar porque tinha dito uma frase que recebia o Sérgio Moro a bala, etc. Aí veio o Bolsonaro para meia hora para justificar porque Ele era homofóbico. homofóbico. Que diabo Kit tem gay. a ver isto com a candidatura de um presidente da República? Nada. Então eu quero que você se sinta aqui à vontade. Não, estou muito à Para vontade. lhe dizer o seguinte. Eu sempre estou à vontade aqui, não tem problema. É muito papel ali, mano. Eu Você também tá vendo. abomino, Tá vendo ali? abomino quando um candidato vai para a presidência e diz: eu sou ficha limpa. Primeiro, isso é nosso ridículo. dever. É nosso dever. Até porque o Brasil e o mundo têm diversas experiências de campanhas moralistas, de moralismo. Nós mesmos, já no período depois da Revolução, nós tivemos o Collor de Mello. Antes nós tínhamos o Jânio, que chegou a presidente da República com a vassoura na mão para varrer a corrupção. Não, mas não é isso que ele está falando, Narciso. Você chega lá. Depois veio o Collor para caçar a corrupção e os marajás. A minha pergunta é o seguinte. Tem muito papel aí, né? Aí vem minha pergunta. O que fazer com o nosso sistema de comunicação monopolizado nas mãos de 5 famílias que têm feito da opinião pública tudo o que querem entendem? Essa é a minha pergunta. Quando a própria Constituição textualmente proíbe o oligopólio dos meios de comunicação? Esse tipo de pergunta aí, eu não tenho esse problema. Você vê que eu não tenho jornal, eu não tenho televisão, eu sou grato aqui quando vocês me chamam para participar do programa desse, é onde eu tenho uma oportunidade de conversar com o meu povo. Mas eu penso que as coisas estão mudando, Narciso, e as coisas vão mudar. Essas televisões que sempre... O que é mais grave, algumas dessas nominadas, citadas por você, elas usufruem do governo, mamam nas tetas do governo e são as mesmas que ficam denegrindo a imagem do governo, entendeu? Então eu penso que quando entrar um governo que endureça esse jogo, né, que endureça o jogo, que não fique refém. Como é que você pode endurecer o jogo? Se você não tiver refém dessa... Você está falando dessas grandes redes de rádio e televisão, né? Olha, por que elas fazem isso? Porque o governo é fraco, o governo está fragilizado, o governo precisa, queira ou não queira, precisa... desse suporte, desse apoio, né? Mas no momento que nós elegemos um governo que não fique refém, né? Olha, você vai divulgar se tu achar que eu mereço, que eu tenho um bom serviço, que eu estou prestando um serviço de qualidade à sociedade. Mas não você ter que bancar, como é feito aqui, né, no governo do Estado. Não é diferente. Não é diferente do que acontece no Brasil. Perfeito. Hoje você vê que você pega um jornal aqui do Estado, você lê um jornal, todos são iguais. Então, né, hoje
a estrutura governamental é que banca. No momento em que o governo banca, ele praticamente manda nessas Mas, empresas. senador, essas mudando um empresas. pouquinho de assunto, atualmente é o coordenador da bancada, é que coordena a bancada nos pleitos do conjunto. O orçamento da União já deve ser aprovado ou foi aprovado? Vai ser aprovado agora. Vai né? ser aprovado agora. Novembro. Então eu pergunto o seguinte, Até dezembro. Novembro. até novembro deverá ser aprovado. Quais os grandes benefícios que o Acre receberá dentro do próximo orçamento da União, que foi debatido pela bancada do Acre? Olha, eu penso assim, eu acho que essa nova, porque nós vamos colocar no orçamento, mas quem vai cobrar vai ser a próxima bancada, né? Nós vamos Aprovar, né? elaborar o orçamento agora, vamos aprovar, mas essa próxima bancada que será eleita, os 8 deputados federais e os 3 senadores é que vão cobrar. Eu penso que se o meu candidato vier a se eleger, que é o Gladys Cameli, né, eu penso que nós deveremos mudar essa política que está aí Não, completamente. mas eu acho que o que foi votado? Eu me pergunto objetivamente, o que vocês votaram para O incluir que no nós orçamento? nós discutimos um recurso para a conclusão da BR-364, né, que é essa... A daqui até Cruzeiro? Até Cruzeiro. Discutimos aquela ponte lá em Brasília. Não, a de Madeira não está a de Brasília. O anel viário de Brasília. O anel viário com a ponte, né? Discutimos uma ponte aqui em Porto Acre, que poderá ligar você entrar aqui para o Porto Acre, sair do Caquetá. Amazonas. E estamos discutindo a possibilidade de fazer investimento. Perdemos aí, nós estamos discutindo essa emenda aí, que infelizmente ela foi alocada de uma forma inadequada por conta do governo, e ver a possibilidade de alocar emendas para que nós possamos eu diria reconstruir, até porque não tem mais nada, a nossa malha rodoviária de ramais, né? Que hoje é precária, existe uma reclamação muito grande. Você deu a entender tem que investir na saúde. A saúde do estado do Acre está um caos. Você vê que esse pronto-socorro aí está com 8 anos, e até Essas hoje, obras inacabadas. Esse homem não entrega esse pronto-socorro. Vai sair do governo e não entregou essa recuperação desse pronto-socorro. Então, O que você acha dessa Mas deixa eu só questão do o problema que tá hoje faltando? do nosso estado é exatamente essas obras inacabadas que estão aí. Mas você não falou E a prioridade número na 1 ponte. é a segurança. E na ponte? A ponte do Por que não falou? Já está aprovado todos os recursos já Você foram está falando da aprovados? ponte do Rio Madeira? É. Do Rio Madeira? Não, a ponte do Rio Madeira vai ser concluída agora. Era outubro, acho que ficou adiado para março, né? Dezembro. Não, Dezembro. março, Estela. março. O Gladys esteve lá agora e me disse que eles tiveram que fazer um... Então os recursos já estão garantidos? Não, está concluída, a ponte está 90% concluída, está garantido o recurso. Tivemos lá no DENIT, eu e o Gladys, falamos sobre isso. A ponte, graças a Deus, aquele sonho. E aí tem que fazer... aí não dá para dizer que foi obra minha, obra do Gladys. Foi uma obra que começou no governo da Dilma e graças a Deus está terminando agora. O Brasil precisa de uma série de reformas. Tributária, previdenciária, administrativa, Para mim é muito Política. importante administrativo. a política. A política vai ser feita agora, a reforma. Não, peraí. O Narciso, o povo vai ter a grande oportunidade de Não. fazer. Não, tu está falando na estrutura. Né? Eu estou lhe dizendo o seguinte. Voto distrital. Presentemente, o Congresso Nacional tem congressista, deputados federais e senadores de 25 partidos diferentes. Isso vai ter que acabar, né? Peraí. Não tem jeito. Como resultado dessa eleição, esse número deverá subir para no mínimo 30. Não, muito pelo contrário. Essa- Nós vamos diminuir o número de Não, partidos. nesta eleição ainda vão ser eleitos mais de 30. Congressistas de mais de 30. Não, mas não vai. Na O fim da outra, coligação sim. proporcional é para outra. E o Na cláusula de barreira outra, está sim. valendo. A cláusula de barreira. Vale para agora a cláusula Na de barreira. outra. Agora, meu Mas amado. agora a cláusula de barreira é medíocre, apenas 1,5% dos Mas votos. já diminui, Narciso, já diminui bastante. Não, deverá ficar aí uns 10 partidos no Então, máximo. não, aí deixa eu lhe perguntar o seguinte. Qualquer que seja o presidente da República Aí eleito, sim. Eu ia fazer a pergunta. para fazer, Vai ter dificuldade. para demandar estas reformas, ele não só precisa de maioria simples, não. Precisa de maioria no Congresso, na Câmara, de 317 deputados estaduais e de 51 senadores.
com tanto partido nanico ali dentro, como é que o presidente vai formar maioria sem entrar no jogo tradicional do aparelhamento da máquina pública? Posso só completar a sua pergunta? Tem um candidato a presidente que, inclusive, está bem cotado. Hoje ele está em primeiro lugar quando se excluiu o Lula. O Bolsonaro não tem base, mas diz que vai fazer reforma com o povo. É possível? Só para completar a pergunta. Eu acho que essa aí foi a pergunta mais difícil até agora, né? Porque isso é o novo, né? Como é que eu vou dizer para ti? O Bolsonaro está dizendo que vai fazer a reforma. Como é que faz reforma com o povo? Né? Isso para mim é uma coisa nova. Eu estou quase 40 anos de mandato. Nunca viu isso. Eu nunca vi isso. Então, como é que eu posso responder isso? Essa, não como é que eu posso responder? Você está respondendo já. Como é que eu posso responder? Você está respondendo. Como é que eu vou responder? O homem está dizendo que não vai precisar de senadores, não vai precisar de deputados federais, né? Nem de partidos, consequentemente. Então, Nem de partido. Então, Não, eu espero. Isso é discurso. Não, Osmir, é que ele está dizendo. Você Tá discurso. dizendo, Olha, eu vou levar o povo para o Congresso, vou mobilizar o povo. É por isso, Narciso, que quando chega época de eleição, a gente fica olhando cada um discurso, cada uma proposta, As né? firulas. Que a gente sabe que não dá para fazer, é impossível fazer. É impossível fazer. Não é porque o cara não quer, não. É porque nós temos. Você acabou de fazer. Constituição. Puxa aí. Nós temos uma Constituição que precisa ser cumprida. Candidato. A não ser que rasgue, fazer igual o Sérgio Taboada. Deixa eu- Naquela só nossa pegar época que uma rasgou a carona Constituição. aqui. Sim, Porque senhor. não pode. Só Nem pegar uma ministério. carona. Viu, Narciso, nesse particular, o Pedricão tem razão. Respondeu. Porque o que acontece? Com essa cláusula de desempenho já em vigor para essa eleição, Vai derrubar aí muitos partidos. muitos candidatos serão eleitos por pequeno partido, mas só que esses partidos passarão a não ter vida própria. E qual é o caminho natural? Eles migrarem para os partidos que restarem. Narciso. Então nós vamos diminuir, sim. Eu acredito Muito. que o conceito vai chegar nos 10. Eu acho que Eu fica acredito no que máximo pode até 10. 12, 15. Até partidos 15. O ficarão. problema, Narciso, é que o nosso povo tem a memória muito curta. Tem alguns candidatos aí. É só tu ver, bota aquele filme do Collor, que tu vai ver que é a mesma coisa. É repetição. É repetição. do filme do Repetição. Collor. É a Você tem mesma razão, a coisa. história, ninguém estuda. Aí, Osmir. Entendeu? Aí Senador, às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, eu fico olhando, meu Deus, será que esse cara está acreditando nisso mesmo? Porque a gente que está ali, ontem eu cheguei de Passei Brasília por isso agora, ontem hoje. nós estávamos lá no Congresso. passei por isso Nós hoje. tivemos uma... sei que aí não sentou, estava o Renan, estava ali uma turma boa ali conversando, eu nisso. E a gente fica olhando, pô, mas como é que o povo acredita nessas coisas, sabe? Fazer o quê? Não tem jeito. É porque não tem mais em quem acreditar, a gente tem que acreditar. Qual é o seu candidato à presidência do PSL, do seu partido? Não, do meu partido, da minha coligação é o Alckmin, né? O meu partido, Geraldo o PSD. Mas eu tô muito à vontade, tá? Agora, o que eu não vou fazer, aí me perdoe, eu não vou fazer sensacionalismo. Eu vou pegar o discurso do fulano porque está na moda, isso eu não faço. Né? Isso eu estou fora. Essa participação do Osmir aqui, Lima, me dá a oportunidade de a gente poder chamar, rotular o nosso o Supremo Tribunal Federal de irresponsável por ter tornado inconstitucional a cláusula de barreira criada há uns 10 anos atrás. Isso é obra e cria. Só que com um percentual bem maior, né? Aí sim, se aquela cláusula de barreira que o Congresso, esse Congresso que o Judiciário diz que é podre, que está caindo nos pedaços, não tivesse inviabilizado a cláusula de barreira de 5% dos votos nacionais, aí se hoje nós estávamos no Congresso Nacional com no máximo 4 ou 5 partidos. Isso é verdade. Seria o E ideal. meramente por uma questão Seria- técnica, porque não foi isso. Não, e que seria o ideal, né? Não que eu tenha nada contra os partidos, mas é difícil. É difícil administrar. É praticamente... É por isso que vira essa loucura. Você chega ali na Câmara, tem de todo jeito. Candidato. Narciso. A Assembleia daqui tem representante de deputado estadual de 13 partidos diferentes. Isso é uma complicado. molecagem. Candidato, O me Crispim vai permita, fazer uma pergunta. o senhor comentou que em relação às quadras de grama sintética, e hoje nós temos, por exemplo, o IBGE traz uma pesquisa em que mais de 30% da nossa juventude está desocupada. Né? A nossa juventude desocupada, e nós queremos saber o seguinte: o que nós precisamos fazer, o que o Acre precisa fazer, e o senhor, como se for reeleito, como senador, caso venha ser reeleito, o que o senhor pode fazer para que o nosso Acre comece a ter a oportunidade, dar a oportunidade
para a nossa juventude. Nós sabemos que a violência, tudo gera uma consequência. E nós precisamos, esse Estado precisa, nós precisamos ter a esperança da nossa juventude de que nós fazemos uma faculdade, saímos da faculdade e não sabemos para onde ir. Como é que nós podemos gerar emprego e renda para a nossa juventude, para as nossas famílias? O senhor, como senador, de que forma pode contribuir com isso? Tu já conversou com o candidato federal do nosso partido, o Marivaldo Melo? Também é um dos caras mais preparados que eu conheço. E ele, toda a vida que a gente discute sobre esse tema aí, ele me dá uma aula, me diz sobre economia. Esse Petecão, se nós, né, nós que eu digo, voltando no governo Gladys aqui, se nós no governo Gladys, né, que vai ser governador, se Deus quiser, nós não criarmos os mecanismos. E não é fácil num estado pobre como o nosso, né, para que possa gerar emprego. Porque, Espinha, eu parto do seguinte princípio: ninguém é bandido porque quer. Eu acho que a vida de bandido é uma vida difícil, velho. Eu acho que ninguém é bandido porque quer. Eu conversei com alguns jovens aí que não tiveram oportunidade, que não experimentaram o outro governo, que estão aí, cara de 17 anos, 18 anos, é governo do PT. Eu conversei, procurei entender como é que está a cabeça dessas pessoas. Esse Petecão, meu irmão, para tu ter uma ideia, eu já bati em todas as portas. Eu não consigo um emprego. Então, Crispim, o que é que eu posso fazer, né, através desse nosso mandato? É ajudar o próximo governo, que eu tenho fé em Deus que vai ser o Gladys Cameli, para que nós possamos fazer uma política diferente. Eu digo, Gladys, se tudo não atrapalhar. Nós tivemos uma reunião aqui na Federação da Indústria aqui. O que é que os empresários querem? Eles querem trabalhar, né? Que o governo crie alguns mecanismos para incentivar, para que esses heróis sobreviventes que estão aqui no Acre, esses poucos que sobreviveram dessa quebradeira que teve no empresariado acreano, eles possam gerar emprego. Porque se não gerar emprego, Espinho, esse discurso, tudo é falácia, né? Se nós não gerar emprego, gerar renda nesse Estado, eu não acredito que a gente possa. Agora, nós lá em Brasília, a nossa bancada, e aí não é só dever meu, é dever de toda a bancada, dos 8 deputados, que agora nós temos ajudado. Nós temos ajudado. O problema é que a política do governo, essa política de engessamento da economia, essa tal dessa florestania que não deu certo, que levou o Estado à situação que se encontra, trouxe esse caos generalizado, seja na saúde, né? Mas a saúde, a segurança está ruim, mas a saúde está boa. Tá, não. A saúde está ruim, a segurança está muito ruim. Então, irmão, eu te confesso que às vezes até me assusta esse desafio que o Gladys terá pela frente. Me assusta. Vamos para o intervalo comercial, voltamos para o terceiro e último bloco, conversando com o senador Petecão.